Boa tarde, pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B. Vamos dar início a um tema novo que está no nosso livro didático. O tema hoje são sujeito e predicado. Esse tema é um pouquinho complexo, que a gente vai utilizar 3 aulas para a gente realmente fixar esse conteúdo da nossa cabeça. Os tipos de sujeito e predicado estão a partir da página 46 do nosso livro didático. O objetivo da aula hoje é a gente fazer uma breve elucidação sobre os tipos de sujeito e os tipos de predicado, mas principalmente os tipos de sujeito. Então, acompanhem comigo a nossa aula. O objetivo do sujeito quando a gente vai analisar uma frase, é sempre identificar o sujeito. Por exemplo, na oração, na frase João jogou bola ontem. Quem é o sujeito dessa frase? Quem jogou bola ontem? Quem jogou bola ontem foi João. A partir do momento que a gente identifica o sujeito, a gente vai classificá-lo em qual dos 5 tipos de sujeito eles são. Depois de identificar o sujeito e classificar o sujeito, a gente vai identificar o predicado. Ou seja, tudo na frase, tipo, João jogou bola ontem, do jogou bola ontem, do jogou até ontem, é considerado predicado. Uma oração é separada entre sujeito e predicado, de uma forma mais genérica de se falar. Tudo que não for sujeito será predicado. Depois de a gente achar o predicado, a gente vai classificá-lo predicado, que pode ser predicado verbal, nominal ou verbal ou nominal. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Quando a gente está analisando uma oração, a gente tem que ver que são 2 os termos essenciais. Quando a gente vai analisar uma oração, a gente vai passar por um filtro de análise, de uma forma metafórica falando. A gente vai ver que esse tipo essencial, a oração, quando a gente divide ela, é entre sujeito e predicado. Veja os exemplos. Flávia chegou ao cinema atrasada. Quem é o sujeito dessa oração? Quem foi que chegou atrasado? Flávia. Então aqui o sujeito é a Flávia. Tudo que não for sujeito é o que? Predicado. Então, os termos essenciais são sujeito e predicado. O que for sujeito é sujeito, o que for predicado é predicado. Se a gente acha o predicado, acha o sujeito, e assim vice-versa. Outro exemplo: morrer pela pátria é glorioso. O que é glorioso? Morrer. O sujeito aqui é a palavra morrer. O núcleo do sujeito é morrer. Ah, professor, mas não é o nome de gente, como é que pode ser o sujeito? Não precisa ser nome de sujeito, tá? Não precisa ser nome de gente para ser sujeito. O que não pode ser é preposicionado. O sujeito, ele não pode ser preposicionado, ou seja, não pode ter preposição da, de, ou antes dele, não pode. Outro exemplo: nós somos da 7ª série. Quem é da 7ª série? Nós é o sujeito. E tudo que não for o sujeito, consequentemente é o que? Predicado. Sujeito: o sol ficou muito claro. O rio cantou com mais música. O ar estava mais verde e cheiroso. Frase de Henrique Veríssimo. Responda: quem é que ficou mais claro? Ou o que é que ficou mais claro? Ficou o sol. O sol ficou mais claro. O sol é o que? Sujeito.
Quem é que cantou mais músicas? Ou o que é que cantou com mais música? O rio. O rio é o nosso sujeito. Quem é que estava mais verde e cheiroso? Aí você se pergunta, o que é que estava mais verde e cheiroso? O ar. Então, o sujeito jamais poderá vir regido de preposição. Ou seja, ele não pode ser preposicionado. Ah, professor, o que significa esse O e A antes do sujeito? São os artigos. Artigo pode. O que não pode é preposição, pessoal. Escreve aí. Jamais, nunca, um sujeito de uma oração vem preposicionado. Esses tipos de macete a gente já identifica na hora da prova, já para a gente excluir alguma alternativa que está errada. Aí você deve dizer, professor, toda oração tem sujeito? Tem. Alguns não tem, mas mesmo assim recebe uma classificação. O importante, a primeira coisa que vocês têm que fazer é como encontrar o sujeito da oração. Aí que tá. Sempre que tiver uma frase com oração, você deve fazer essas duas perguntas. O que é, quem é que, mais o verbo. Exemplo, o aluno saiu. Quem que saiu? Olha a pergunta aqui. Quem que saiu? Essa pergunta aqui já encaixa. Mais o verbo saiu. Quem que saiu? O aluno. Então, quem é o sujeito da oração? O aluno. Esses macetezinhos, pessoal, é importantíssimo. Se você souber quem é o sujeito, automaticamente você vai saber que o restante da oração é o predicado. E depois vocês classificam ele. O importante, primeiro, é achar quem é o sujeito da oração. Sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa ou faz alguma coisa. Exemplos. O meu ambiente será respeitado pelo homem. Aí eu volto para aquelas duas perguntinhas para a gente achar o sujeito. O que é e quem é. Quem será respeitado pelo homem? O meio ambiente. Encaixou certinho aqui a frase. A pergunta. Quem é que vai ser respeitado? O meio ambiente. Então, o meio ambiente é o sujeito. Ele vem o que? Vem um artigo antes dele. Outro exemplo. O caminhar faz bem à saúde. Vamos para aquela perguntinha lá. O que é? Quem é? Quem é caminhar? Não encaixa perfeito. O que é caminhar? Aí sim. Quem é que caminha? Quem é que caminha? O que faz bem? A saúde. O que faz bem a saúde? O caminhar. A gente vê que o sujeito aqui é o caminhar. Ah, professor, mas é um verbo. Ele é um verbo sim, mas ele está substantivado. Por quê? Veja o artigo que o acompanha. O caminhar. Outro exemplo, o falar. Embora seja um verbo, mas no contexto, na função sintática dele, ele está substantivado. Ou seja, ganha a forma de substantivo. Outro exemplo. Quem passou creme hidratante na bola? Eles já concluíram a prova de natação. Quem concluiu a prova de natação? Eles. O despertar de Alice era tranquilo. O que era tranquilo? O despertar de Alice. Então, o que a gente pode perceber? Que o sujeito pode ser um substantivo, por exemplo, o meio ambiente, um pronome, eles, quem, ou uma palavra substantivada, que é o que? O caminhar. Está substantivada. É um verbo, mas está substantivado. Repetindo, o sujeito de uma oração pode ser um substantivo ou um pronome. Pode ser um substantivo,
um pronome ou uma palavra substantivada. O núcleo, palavra base do sujeito, é, pois, um substantivo ou pronome. Em torno do núcleo pode aparecer palavras secundárias, artigos, adjetivos, locuções adjetivas e etc. Exemplo: todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. Repetindo, todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. O que tinha uma voz selvagem para a filha do sertão? Todos os ligeiros rumores da mata. Mas quem é o núcleo do sujeito? São rumores. Então, pessoal, o que é o núcleo? O núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito. Outro exemplo: o planeta Terra precisa de paz. Quem precisa de paz? O planeta Terra. O sujeito é o planeta Terra. Mas quem precisa de paz? O que precisa? O núcleo do sujeito é a palavra imprescindível do sujeito, ou seja, sem ela o sujeito fica sem cabeça. Então, nesse exemplo, o planeta Terra precisa de paz. Quem é o núcleo do sujeito? Aqui, planeta Terra, o planeta. Então, o sujeito pode ser de 5 formas. Vai anotando aí, pessoal. Ele pode ser simples, quando tem um só núcleo. Sujeito simples, um só núcleo. Exemplo: as rosas têm espinho. Quem tem espinhos? As rosas. Ah, professor, mas está no plural. Não, mas o núcleo, mesmo assim, é só um. Seria mais de um núcleo se tivesse 2 núcleos. Seria composto. Outro exemplo: um bando de galinhas da Angola atravessaram a rua. Quem atravessou a rua? Um bando de galinhas é o sujeito. Mas o núcleo do sujeito, um bando de galinhas, é bando. Então, sempre é a palavra importante, imprescindível. Sem ela não dá para a gente perceber que seria um sujeito. O sujeito simples, então, é quando tem somente um núcleo. Enquanto que o sujeito composto é quando ele tem mais de um núcleo. Outro exemplo: o burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Quem nadava ao lado da canoa? O burro e o cavalo. Veja que aqui há 2 núcleos aqui. Se há mais de um núcleo, aqui tem 2. Se há mais de um núcleo, então ele é composto. Então, os tipos de sujeito até agora que a gente identificou: simples e composto. Posições do sujeito da oração. Cuidado, dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar na ordem direta. Quando a gente fala em ordem direta, na nossa língua portuguesa, quando a gente vai pronunciar uma frase, uma oração, sempre vem a sequência certa: sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, professor Arlécio passou a prova. Quem é o sujeito? Professor Arlécio. Passou, verbo. A prova é o complemento. Geralmente é nessa ordem direta, que a gente também costuma chamar de ordem canônica. Na ordem direta. Ou seja, o sujeito antes do predicado. Nesse exemplo que eu dei, o professor Arlécio passou a prova. O predicado seria o quê? Tudo que não é o sujeito é o predicado. Quem é o sujeito? O professor Arlécio. Passou a prova, esse termo, passou a prova até o final, é o predicado. Exemplo: os alunos desenhavam despreocupados. Sujeito: os alunos. Desenhavam despreocupados é o predicado. Sujeito, predicado. Se você acha o sujeito,
O restante da oração é o predicado. E vice-versa. Como eu disse, a ordem canônica, a ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Mas esses termos podem vir trocados na ordem inversa. O sujeito depois do predicado. Exemplo: desenhavam despreocupados os alunos. Quem desenhava despreocupado? Os alunos. Vejam que o sujeito está posterior em relação ao predicado. Está inverso. Ou então o sujeito pode vir no meio do predicado. Despreocupados, os alunos desenhavam. Aí a gente vê o predicado, sujeito no meio e o restante do predicado ao final. Exercício. Esse exercício aqui é para a gente fazer aqui, somente o professor, demonstrando como é que a gente encaixa, como é que a gente descobre o sujeito. E o sujeito, o núcleo de cada sujeito nessas frases. Então não é para vocês fazerem em casa aqui, tá? Observe. O gato de pelo branco dormiu no telhado. Quem foi que dormiu no telhado? O gato de pelo branco. Quem é o núcleo da frase, do sujeito? A gente sabe que o sujeito é o gato de pelo branco. Esse termozinho aqui, o gato de pelo branco. Qual é a parte mais importante e imprescindível? O gato. Então, o gato é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, pessoal, é constituído sempre de um substantivo ou qualquer palavra com valor de substantivo, podendo ser pronome, verbo ou palavra substantivada. Então, o número aqui é o gato, tá? 2. Os meus 2 irmãos são morenos. Quem são morenos? Os meus 2 irmãos. Qual seria o núcleo aqui? Irmãos. Terceiro, viver é bom. O que é bom? Viver. Aqui o sujeito é o quê? É um verbo que está substantivado. Viver. Quarto, despreocupada as pessoas passeavam. Quem passeavam? Despreocupado, as pessoas. O sujeito aqui são as pessoas. O núcleo aqui é as pessoas. 5. Não concordo com você. Quem que não concorda? Eu. No caso aqui, ó, não concordo com você. A gente percebe pelo verbo. Sexto. Todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão. O núcleo aqui é rumores. E o mais importante, pessoal, o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante dentro do sujeito, é constituído de um substantivo ou qualquer palavra com valor de substantivo. Não pode, obrigatoriamente, não precisa ser substantivo, mas na maioria das vezes é. Quando não é substantivo, a outra palavra tem que ter o valor de substantivo. Aí ela pode ser um pronome, pode ser um verbo, que nem nessa terceira frase aqui, ou palavra substantivada. Tipos de sujeito. Número 1. Sujeito simples. Quando tem só um núcleo expresso, ele pode estar expresso na frase ou oculto. Então, os tipos de sujeito 5 tem. O primeiro é o sujeito simples, a classificação. Quando tem somente um núcleo. Exemplo: o dia vai escurecer depressa. Quem vai escurecer depressa? O dia. O dia aqui, então, é somente um núcleo do sujeito. Então, é sujeito simples. Estamos felizes. Quem está feliz? Nós. Professor, mas não tem a palavra nós aí. Mas pelo verbo, a gente dá para perceber o verbo estamos. Quem estamos felizes? Nós. Nós estamos felizes.
está implícito, oculto, elíptico ou desinencial o sujeito aqui. 2. Como eu tinha falado antes, sujeito simples, sujeito composto, quando há mais de um núcleo expresso. Expresso, ou seja, quando fala expresso, está escrito na oração. Exemplo, o partir e o regressar me emocionam. O que emociona? O partir e o regressar. São dois núcleos. A gente vê aqui que é um verbo que está substantivado, o verbo partir e o verbo regressar. Jamais use vírgula entre o sujeito e o predicado. Exercício. Classifique o sujeito em simples ou composto. Cuidado, o sujeito pode estar em ordem indireta. Ou seja, ele pode estar naquela forma que não seja sujeito, verbo e complemento. Pode estar invertido. Então vamos analisar. Lembrando, esse exercício aqui não é para vocês fazer, é só para a gente ter o nosso exemplo na nossa sala de aula, tá? Na nossa videoaula. Eu fiz o teste. A gente pegando essa oração, a gente já percebe logo que está na ordem direta. Ou seja, sujeito, verbo, complemento. Quem fez o teste? Eu. Eu é o núcleo do sujeito. Então, o sujeito aqui é simples. 2. As doenças e as guerras ceifam milhares de vidas. Quem ceifa milhares de vidas? As doenças e as guerras. Que tipo de sujeito é esse aqui? Ele possui mais de dois núcleos, doenças e guerra, então é um sujeito composto. Pedro, eu passei no vestibular. Quem passou no vestibular? Eu. No caso aqui, o núcleo do sujeito é eu e não Pedro, é eu, pessoal. Devido às fortes chuvas, os rios estavam cheios. Quem estavam cheios? Os rios. É um sujeito simples, somente como o núcleo aqui é os rios. 6. Também são meio de comunicação, cartazes, filmes e fotografias. O que também são meios de comunicação? Cartazes, filmes e fotografias. Essa aqui está na ordem invertida, o sujeito está no fim da frase, na ordem indireta. Mas a gente percebe que o sujeito aqui é composto e tem mais de um núcleo. Quais são os núcleos? Cartazes, filmes e fotografias. Orações sem sujeito. Outro tipo de sujeito. A gente já viu o sujeito simples, o composto e agora as orações sem sujeito. Oração sem sujeito também é denominada sujeito inexistente, de acordo com alguns autores, de acordo com algumas doutrinas. Nestas situações, a oração possui somente o predicado, ela não possui sujeito. Geralmente tem a ver com o verbo haver. Quando o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar, fazer ou tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Por exemplo, há plantas venenosas. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Então, ele já é uma oração sem sujeito. Outro exemplo, houve algum problema com você? O verbo haver aqui está no sentido de aconteceu. Então, ele também é uma oração sem sujeito. Houve uma festa de aniversário nesta sala. O verbo aqui, o verbo é o verbo haver no sentido de realizar, de ser feito. Onde houvesse festas, ali se chamava ele. O verbo haver no sentido de acontecer. Também é um exemplo de oração sem sujeito.
Há meses que não vou à academia de ginástica. É um período, um tempo decorrido, o verbo haver aqui. Então, também é uma oração sem sujeito. Então, professor, quer dizer que todo verbo haver é uma oração sem sujeito? Quando vier um verbo haver, é uma oração sem sujeito? Não, pessoal. Ele será oração sem sujeito se significar existir, acontecer, realizar, fazer ou tempo decorrido. Se vier um verbo haver, a primeira coisa que você tem é que prestar atenção. Opa, o professor falou do verbo haver. Então tenho que saber que tipo de verbo haver é esse. Se ele exprime tempo decorrido, se ele exprime algo que aconteceu, no sentido de existir ou decorrer de tempo. O verbo haver transmite a sua impessoalidade aos verbos que com ele formam locução. Não tem sujeito, portanto, orações como estas são orações sem sujeito. Exemplo: deve haver outros alunos interessados. Observe que não há flexão de plural. Não podia haver leis mais sábias. Outra vez o verbo haver, outra observação quando a gente fala de orações sem sujeito, a gente fala do verbo haver. Agora é o verbo fazer. O verbo fazer indicando tempo decorrido ou temperatura. Se ele, olha essa frase, faz anos que não viajamos. O verbo fazer aqui está indicando um tempo passado. Ou seja, se ele indica o verbo fazer, se ele indica tempo decorrido, indicando tempo, ou temperatura, tipo, fez 40 graus à sombra, eles são oração sem sujeito também. O verbo estar, quando indica clima, está frio, também é oração sem sujeito. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, pessoal, apenas fenômenos da natureza, tipo, neva na Europa. O verbo nevar aqui é uma oração sem sujeito. Chove muito no inverno, oração sem sujeito. Preste atenção que se você falar, se tiver uma frase, uma oração que diga metaforicamente, está chovendo dinheiro, esse aqui não é uma oração sem sujeito, porque não é um fenômeno da natureza. A gente falou no sentido figurado. O que chove é só chuva, o que neva é só neve. E o verbo ser, que é indicando tempo, hora, data e distância. Era uma vez um presidente muito poderoso. Olha aqui, o verbo ser está no sentido de havia. São 4 horas. Quando o verbo, oração sem sujeito, vinha com o verbo ser, que indica tempo, hora, data e distância, eles não têm sujeito, por isso que eles são denominados orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Outra peculiaridade, o verbo ir, usado no sentido de tempo decorrido, exemplo, vai para 2 anos que o bebê nasceu, ou seja, quer dizer que faz 2 anos. Então, o verbo ir, no sentido de tempo passado que decorreu, ele também é uma oração sem sujeito. Outra peculiaridade, quando os verbos e as locuções verbais foram usadas para expressar situações referentes a tempos, exemplo, já passa das 4 horas, tinham sido 8 horas de trabalho intenso, todas elas são o quê? Orações sem sujeito. Cuidado! Os verbos que indicam fenômenos da natureza, se empregados em sentido figurado, ou seja, conotativo, deixam de ser impessoais e flexionam no plural. É o que eu falei sobre está chovendo dinheiro. Se está chovendo, só chove chuva. Então, se for encaixar no tema oração sem sujeito, esse sentido figurado não entra. Você tem que saber realmente o contexto da palavra chover. Se estiver no sentido metafórico, com figuras de linguagem,
ele não é oração sem sujeito. Exemplo: choviam rosas no dia de seu aniversário. Olha o verbo aqui, choviam. O que choviam no dia do seu aniversário? Rosas. O sujeito aqui é rosas, pessoal. O sujeito, ele tem sujeito sim, ou seja, ele não é oração sem sujeito. Mas professor, o senhor não falou que os verbos que indicam fenômeno da natureza são, como eu disse, são oração sem sujeito? Eu falei, sim, os fenômenos da natureza. Mas quando você fala choviam rosas, está no sentido metafórico, no sentido figurado, não no sentido de fenômeno da natureza. E aqui, ó, qual é o sujeito? É só você fazer a pergunta: o que chovia no dia do seu aniversário? Era rosa. Então o que? É um sujeito simples. Então a gente já vê essa classificação: sujeito simples, somente um núcleo; sujeito composto, mais de um núcleo; e oração sem sujeito, que é sempre o verbo que tem a ver com o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido, no sentido de acontecer ou aconteceu, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Todos eles são oração sem sujeito, tá? Esses três até agora, na nossa aula. Agora vamos fazer essa pequena atividadezinha junto comigo. Reescreva as frases a seguir em seu caderno, substituindo o asterisco pelo verbo haver e existir, estabelecendo concordância com o sujeito quando for o caso. Aqui a gente deve botar o verbo haver ou existir, estabelecendo concordância com o sujeito quando for o caso. Pessoas famosas na estreia do filme. O verbo haver aqui significaria havia pessoas, ou então existiam pessoas famosas na estreia do filme. Letra B. Viajado de carro até o sul do país. Como eu faço para encaixar o verbo haver e o verbo existir? Havia viajado de carro até o sul do país. Havia ou haviam, tá, pessoal? Haver ou existir bons professores em nossa escola. Há, no sentido de existir, bons professores em nossas escolas. Há ou então existem. E a letra D e última frase: há meses não tem notícias dos dois. Isso aqui é um verbo haver no sentido de tempo decorrido do passado, tá, pessoal? Então, na nossa aulazinha de hoje, a gente viu isso, tá? Concordância verbal, ou concordância verbal não, tipos de sujeito. Qual que a gente aprendeu a identificar o sujeito, a como localizar ele, como classificar ele. E na próxima aula, como falei para vocês, nas 3 aulas a gente vai falar só sobre isso, porque o tema é extenso e complicado. A gente fez só a parte 1 hoje, tipos de sujeito e predicado, que a gente viu analisar o que é sujeito, o que é predicado, aprender a identificar ambos, aprendemos a classificá-los, e na próxima a gente vai falar um pouquinho de predicado e também de outros tipos de sujeito, que não são só esses 3 não, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho dos tipos de sujeito, a gente na nossa aula hoje falou de 3 dele. A gente falou de sujeito simples, que possui apenas um núcleo; sujeito composto, que possui 2 núcleos; e sujeito, oração sem sujeito, ou então sujeito inexistente, que é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, tipo o verbo haver, tá? Na próxima a gente vai ver sobre o sujeito desinencial e o sujeito indeterminado, e vamos dar introdução à parte do predicado. Lembrando, tudo que não for sujeito é o que?
predicado. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.